O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a alegria desse tempo pascal.
E os evangelhos são muito bonitos. Eles nos preenchem de alegria o nosso coração, porque nós estamos meditando as diversas aparições de Jesus ressuscitado. E este é um relato, talvez dentre todas as aparições, este é um relato que o cristianismo primitivo, os primeiros cristãos, logo depois que os evangelhos foram escritos, tinham uma estima muito grande. Não é à toa que o cristianismo, antes de se tornar uma grande religião, como é hoje, chamamos de cristianismo, era chamado de o caminho. Quem se tornava seguidor de Jesus, entrava para o caminho. Não é à toa que na catequese da igreja, nós temos o termo, o caminho catecumenal, ou seja, o caminho que aquele que deseja se tornar cristão deve fazer para, de fato, receber os sacramentos da iniciação, o sacramento do batismo, se tornar um neófito, o sacramento da Eucaristia e a confirmação. E por isso esse texto é muito bonito, porque ele está dividido em duas partes. Na primeira parte deste texto, nos é relatado esses dois discípulos que no primeiro dia da semana, isto é, no dia que Jesus havia ressuscitado dos mortos, estavam seguindo para um povoado chamado Emaús, se distanciando da cidade de Jerusalém, aonde tudo havia acontecido. E eles voltavam cabisbaixos, tristes, porque acreditavam que Jesus, segundo eles, esse grande profeta, esse grande homem, esse grande rabino, iria então, talvez, salvar a humanidade. Mas eles pensavam que o Salvador, que o Messias, seria um grande líder político, que ia destronar o Império Romano e restituir a grandeza de Israel. Isso não aconteceu. Eles viram este homem, em quem eles depositaram a confiança, ser crucificado. Então, deu tudo errado. Vamos voltar para a vida que nós tínhamos antes. Vamos nos distanciar de Jerusalém. E estavam então desanimados, estavam tristes, e eis que Jesus se coloca no meio deles, mas eles não conseguem enxergar Jesus. E Jesus então começa como que catequizá-los. E as palavras de Jesus são muito bonitas: como sois lentos e sem inteligência. A palavra inteligência vem do latim interlegere, que significa a capacidade que uma pessoa tem de ler entre as linhas. Você fala, ela já capta. E ele diz: como vocês são lentos. Será que ele não tinha que sofrer tudo isso? E retoma aqueles textos que nós meditamos na Semana Maior de Nossa Fé, também chamamos de Semana da Paixão, a Semana Santa. Retoma lá principalmente os textos do servo sofredor, do profeta Isaías, e começa a explicar para ele as Escrituras, e mesmo assim, eles não conseguem enxergar Jesus. Estavam tomados de uma cegueira muito grande pela decepção que eles haviam tido, pela percepção que eles tinham de Jesus. Então as nossas decepções, elas são frutos das nossas percepções.
Pode ver, quando a gente se decepciona com uma coisa, na verdade não é culpa do que nós nos decepcionamos, é culpa nossa. Às vezes nós saímos com aquela expectativa que vamos ter aquela missa, daí o padre, coitado, faz um sermão assim, aí você diz, vou sair se decepcionar, mas não foi culpa do padre, né? Talvez você esperou muito. Então, na verdade, as nossas decepções são frutos das nossas percepções. Quando a gente espera muito de algo, de uma situação, a gente se frustra. Eu me lembro quando eu conheci, lá em Curitiba, o Jardim Botânico, foi uma decepção. Eu via na televisão, achava que era um negócio enorme. Eu cheguei lá, um coisinho pequeno lá, com uma árvore dentro. Mas não é que o Jardim Botânico não era bonito, é porque eu coloquei tanta expectativa que eu me decepcionei. Então eles tinham isso no coração. Eles compreendiam esse Messias como aquele que ia fazer uma revolução política, ia destruir o Império Romano, e eles colocaram essa percepção em Jesus. E nós também somos assim. Nós às vezes nos decepcionamos até com as coisas religiosas, porque colocamos nossas perspectivas, nossos desejos, porque muitas vezes achamos que as coisas devem acontecer como a gente acha que tem que acontecer. Mas nem sempre elas acontecem como nós achamos que tem que acontecer. E aí a gente é muito rápido em julgar e a retomar essa síndrome que eu sempre digo que é perigosa, que é a pior síndrome que o ser humano pode ter, que é a síndrome de reclamância. Reclamamos de tudo, temos grandes perspectivas, as coisas não acontecem, aí a gente fica amargo, azedo. Tem pessoas amargas, azedas, e a gente tem que cuidar para a gente não ficar amarga e azedo, porque as coisas não aconteceram da maneira que a gente imaginava, e eles estavam assim. E mesmo Jesus explicando, eles não conseguiam ver Jesus. Mas fazem um gesto de bondade, são hospitaleiros, falam: Senhor, olha, a noite está vindo, nós não podemos continuar o caminho perigoso, fica conosco. E Jesus fica com ele. E eles então vão reconhecer Jesus no partir do pão. E é interessante o texto, porque eles pedem para Jesus ficar com eles, porque a noite já vinha e era perigoso eles continuarem o caminho. Mas depois que eles enxergam Jesus, eles vão voltar naquela madrugada, naquela escuridão, e vão voltar depressa para anunciar a alegria do Cristo ressuscitado. Então, quando eles encontram com Jesus ressuscitado, quando eles veem que Ele venceu a morte, quando eles passam a enxergar aquilo que Jesus tinha explicado para eles, que tudo aquilo tinha que acontecer para que Ele realizasse a salvação, e que a salvação que Ele iria realizar era diferente, eles voltam correndo no escuro para Jerusalém. E em Jerusalém aconteceu o quê? A morte de Jesus. Ou seja, quando eles tiveram um encontro com o crucificado, eles não tiveram mais medo da morte, não tiveram mais medo de enfrentar aqueles que, assim como perseguiram Jesus, iriam perseguir eles também. Então eles voltam à luz do ressuscitado para eles abraçarem a cruz, porque sem cruz, sem dificuldades, sem sofrimento, não há salvação. E a gente sabe, pelo ressuscitado, que a dor, que a tristeza e que a morte nunca será o último capítulo da nossa história e da nossa vida. E quem é que dá força para eles?
eles reconhecem Jesus no partir do pão, a Eucaristia. A Eucaristia é esse sacramento do amor, esse sacramento da vida, esse sacramento que nos dá essa união e esta vida divina, esta união com Cristo. Por isso não podemos ser católicos de IBGE. Se diz católico, mas não vai na missa. E ainda devemos superar também o ser católico de preceito, e só vai à missa no domingo, pode vir durante a semana também. A Eucaristia é ela que vai nos dar força, esta união com Jesus Eucarístico, esta comunhão com Ele, é que nos vai dar força para que a gente volte para a nossa Jerusalém. E a nossa Jerusalém é o nosso dia a dia, é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso trabalho, com todas as dores, com todos os sofrimentos, com todos os desafios que nós temos. E o que é que vai fazer com que a gente não desanime? Jesus, esta união íntima e estreita com Ele, que se dá para nós católicos sacramentalmente, na Eucaristia. Ela vai nos nutrir e vai nos dar força para que a gente enfrente com paciência os nossos desafios, as nossas cruzes, a nossa Jerusalém, que é o nosso dia a dia. Porque a gente terá a certeza de que por mais que a gente esteja sofrendo, por mais desafios que você possa estar passando, o sofrimento e a morte não será a última resposta na minha e na tua vida, porque Ele ressuscitou. Ressuscitou e se doou por nós na cruz, e continua se doando no altar eucarístico, e vem ressuscitado ao nosso encontro, porque a Eucaristia tem essa dupla dimensão, é o sacrifício de Cristo, claro, por isso o padre entra na procissão de entrada com as mãos assim, porque foi assim que Jesus foi conduzido para o Calvário, com as mãos manietadas. O padre entra assim porque ele vai celebrar o sacrifício do Calvário, mas não é o Cristo morto que comungamos, é o Cristo vivo, que se pôs no caminho desses discípulos e vem até nós na Eucaristia. E é Ele que vai nos dar força para que a gente possa reler as situações de nossas vidas. Porque muitas vezes nós podemos estar passando por problemas e dificuldades, mas quiçá esse problema e essa dificuldade que você está passando e que você não gostaria de passar, quiçá essa dificuldade, esse desafio está salvando a sua vida. Porque às vezes a vida nos impõe situações que nós não gostaríamos de vivê-la, porém, pedagogicamente, ela faz com que a gente seja colocado no nosso lugar, no devido lugar. Aquela pessoa que às vezes acha que pode tudo, que é dona de tudo, que não vai precisar de ninguém, tem uma doença grave, e aí vai ter que aprender que precisa se deixar ser cuidada. E aí o salto vai ser quebrado e o nariz empinado vai ter que dar uma baixadinha. Então, amados irmãos e irmãs, que ao celebrarmos esse terceiro domingo da Páscoa, nesta alegria do ressuscitado, que Ele nos dê força para enfrentar a nossa Jerusalém, com alegria, com entusiasmo, com paciência, porque o sofrimento é passageiro e a glória, para quem nele confia, é eterna. A morte não é mais o último capítulo da nossa vida, da nossa existência. Ele venceu a morte. Por isso os discípulos não tiveram mais medo,
me matem, porque eu não vou morrer. Com Ele eu serei imortal. É isso que nós devemos buscar. As leituras de Páscoa estão falando isso. A gente vive na terra, precisa das coisas terrenas, claro, mas mais do que construir coisas aqui na terra, a gente precisa construir a nossa casa no céu, porque lá é o nosso lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.